Faculdade Unina em Foz do Iguaçu. Cursos de graduação e pós-graduação. Graduação em Administração, Pedagogia, Letras Libras, História, Teologia, Educação Física, Recursos Humanos, Processos Gerenciais e Gestão Pública. A Faculdade Unina tem pós-graduação a partir de R$ 79,00. Rua Frederico Engel, 530 Vila Iolanda. Fone 3027-1004. WhatsApp 99951-9197. Faculdade Unina em Foz do Iguaçu. Os melhores cursos de graduação e pós-graduação. Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts-hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu, o amanhã já começou. Na dúvida aqui se começou ou terminou, mas chegamos aqui no consenso de que está começando agora mais um papo ambiental aqui no JNT Web TV. Essa Web TV que está com uma grade de programação linda, né, Ricardo? Cada dia crescendo e logo em breve aí com grandes novidades na cidade de Foz do Iguaçu. Mas é sempre um prazer tê-los conosco aqui no Papo Ambiental. Sejam muito bem-vindos essa noite fria da quarta-feira, né? Vocês observaram que essa semana aí o frio tá de lascar a cidade, né? Fico imaginando, né? A gente vê tanta gente aí pela rua dormindo aí debaixo das marquises, né? A cidade tem um problema social muito grande que passa ano, faz frio, faz calor, parece que nunca se resolve. E o número de gente aí dormindo na rua e morando em condição precária, né? Nas favelas aqui da cidade parece que só aumenta, né? Mas vamos seguir, né? Eu espero que algumas autoridades estejam assistindo aqui esse programa, porque esse programa é justamente para promover o debate, a cidadania e a educação ambiental, né? E falando sobre esses assuntos, estamos aqui com duas presenças ilustríssimas. Dois arquitetos aqui da cidade que fazem história, né? Que têm projetos de grande relevância aqui. Bem-vindos ao programa, Ricardo Albuquerque e Nilson Rafaim. Boa noite. Boa noite, agradeço o convite, estamos à disposição. A importância de debater as questões, os problemas e as potencialidades da nossa cidade. Isso aí, Ricardo. Obrigado aí por ter aceito o convite, por vir aqui e estar aqui conosco. Vai ser muito bacana o nosso papo hoje. Boa noite, seu Nilson. Tudo bem? Boa noite, Dantas. Boa noite, Ricardo. Boa noite a toda a teleaudiência. Eu creio que esse programa já me viu pela terceira vez. A gente fica até constrangido. Capaz. Não? Mas o Dantas, eu vejo que ele tem uma grande paixão pela arquitetura e urbanismo, e é um geógrafo formado pela UNILA, e a paixão dele é geografia urbana, Ricardo. Você deve saber, você já deve ter conversado com ele. Então, eu creio que a cidade merece uma oportunidade de ver profissionais como o Dantas, jovem, né, com ideias bem inovadoras, bem interessantes. Eu tenho me surpreendido, andado com ele, e a própria TV, aqui do Jornal do Ricardo, crescendo a cada dia. Eu vejo realmente que essa juventude aí está ganhando o espaço merecido. Poxa, eu fico muito feliz, obrigado, tá, pelo elogio, pelo reconhecimento. E é isso aí, né? Não se preocupem em vir aqui sempre. É sempre um prazer te receber aqui e você vai vir mais vezes, eu tenho certeza disso, né? Tanto o senhor quanto o Ricardo também, porque sempre tem um pessoal que é rotativo aqui, né? O professor Ederson vai vir aqui de novo, que eu já convidei. O Jussier, né? O José Mauro Palhares, que já veio 3 vezes também, ele vai vir de novo.
E são pessoas de gabarito, né, que sempre tem que estar aqui em evidência para a gente poder sustentar aqui a qualidade desse programa, né? Já que a gente quer levar estiveram aqui também. vereadores, o Calito já esteve aqui, né? A Ana Bezek, que já foi secretária do Meio Ambiente, a Nina da Compostagem, né, que faz um projeto maravilhoso de compostagem que precisa também de um respaldo, né, de política pública. Então a gente fala aqui com pessoas que, vamos dizer assim, affairs, né, do meio ambiente, e que a gente tem uma ideia em comum, né? Então esse espaço aqui está aberto para todo mundo aí. Eu conheci também, Ricardo, não sei se você já conheceu, através do Dantas, ele me levou lá a conhecer o pessoal da Lixotec, que também foram entrevistados aqui, ó, você ficou de me passar a entrevista dele. Eu tenho que te mandar. Fiquei impressionado com o trabalho deles, eu acho que é uma oportunidade também que eles merecem ser uma empresa que precisa realmente do apoio do poder público e das próprias empresas privadas. Você sabia que a Lixotec foi que abriu o Papo Ambiental, inaugurou, né, esse Papo Ambiental? O Papo Ambiental ele surgiu ano passado como uma websérie, né, que ia ser lá da minha página, mas eu terminei fazendo só 5 capítulos da websérie. E aí o Ricardo ele me convidou para ter o programa aqui, né? E o Papo Ambiental virou um programa agora de web TV. Olha, é um homem de visão. Ricardo, um homem de visão. Mas vamos encaminhar nossos assuntos aqui, que olha aqui o tanto de folha, isso aqui que a gente tem para falar hoje. Vamos falar de coisa interessante, né? Vamos falar da mobilidade urbana, vamos falar sobre a nova concessão do Parque Nacional do Iguaçu. Vou dar até um spoiler, né? Eu e o seu Nilson, semana passada, a gente participou das 2 audiências públicas, uma aqui em Foz do Iguaçu e uma lá em Céu Azul, né? Que foi a apresentação do novo plano de concessão do parque, que divide o parque agora em 4 polos, né? Então, não só o polo das Cataratas do Iguaçu ele vai ser atendido ali por uma nova dinâmica turística, né? Assim como a cidade de Céu Azul, Capanema, se eu não me engano, né? E um outro polo que me fugiu agora, mas o seu Nilson está aqui, ele lembra, vai poder talvez eu vou te ajudar discorrer melhor a sobre informar esse que eu assunto. também não lembro. Mas eu vou introduzir o programa fazendo uma pergunta aqui, já que vocês são arquitetos, vocês vão poder me ajudar a pensar melhor. Eu quero saber assim, em que a arquitetura e o urbanismo eles podem contribuir para a preservação do meio ambiente, né? A proposição de projetos ambientais, né? Até da construção de uma nova cultura, né? É uma conversa até que a gente estava tendo hoje mais cedo, né, seu Nilson? A gente vai chegar lá. Mas eu gostaria de abrir com o Ricardo. Fala com o nosso público um pouco sobre o seu trabalho, né? Você é da Secretaria do Planejamento aqui na cidade. O que você tem feito lá? E lembrar que ele está representando o secretário, né? Leandro, né? Leandro Costa. Leandro Costa. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou de formação, sou arquiteto e urbanista, estou há 31 anos já na prefeitura, como consultor, arquiteto consultor. E essa minha vida de andança aí, nós também trabalhamos na docência, em arquitetura e urbanismo, então também exerci 16 anos a docência aí, fui o primeiro coordenador do curso de arquitetura da UDC, né? Ajudamos a montar. Então essa vivência da arquitetura e do urbanismo está diretamente ligada à questão ambiental, né? E é onde a nossa cidade se insere com muita propriedade, né? Falar aqui da questão urbana sem pensar na questão ambiental, isso não está desassociado, né? A nossa cidade reflete essa questão ambiental, né? Não só para o nosso país, mas para o mundo. Então, é importantíssimo essa questão do relacionamento, do pensamento, do planejamento urbano voltado para questões ambientais, né? Se você observar hoje em dia, as ocupações, cerca de 80% das nossas ocupações irregulares estão em mananciais, em faixa de proteção ambiental, que é grave. Então, isso tem um comprometimento nos nossos rios, tem um comprometimento na questão dos esgotos, e tudo isso faz com que a nossa cidade descaracterize, perca o que ela tem de melhor. Então, os nossos governantes devem focar nessas questões, que eu vejo que sempre essa questão habitacional está ficando cada vez mais à margem, né?
Hoje, os programas habitacionais estão sendo feitos pela iniciativa privada. Apenas os cadastros são procedimentos públicos. Você deu o cadastro para a iniciativa privada fazer. Então, você não vê programas habitacionais de vulto promovido pelo poder público para que puder fazer as transferências, porque você não vai poder urbanizar essas áreas, que é diferente de uma ocupação irregular em áreas que não é ambiental. Então, áreas que não são ambientais, você pode reurbanizar aquele espaço. Mas áreas que estão comprometidas na questão ambiental, você tem que relocar pessoas. Então, você tem que fazer novos programas, fazer novos cadastros, dar transparência para essas listas, porque cada vez muda e muda. Então, essa transparência é fundamental, né, para um resgate e uma unificação entre a questão urbana e a questão ambiental. Legal. A gente estava até conversando, né, Ricardo, esses tempos aí, de que não se consegue trabalhar meio ambiente aqui na cidade de Foz do Iguaçu sem primeiro colocar a moradia, né, como uma questão fundamental disso aí. É que nem você estava comentando agora, né? Muitas invasões aqui na cidade elas se encontram em áreas de manancial, né? E se a gente for ver dentro de uma visão sistêmica, tudo isso interfere na qualidade da água do rio Boici, que passa ali no centro da cidade já poluída, carregando dejeto de 10 quilômetros acima, né? Então, a nossa conversa era sobre o plano de recursos hídricos, né, em geral, e também o Reinventando o Foz, né, que está dentro desse contexto, e que prevê aí a requalificação de bacias hidrográficas na nossa cidade. O Calito, semana passada, né, ele comentou aqui no programa de que possivelmente irá começar uma obra ali agora de requalificação da bacia do Rio Monjolo, e que vai formar um parque ali na terceira pista da JK, né, reintegrando aquela área ali da cachoeira do Rio Monjolo, que vocês viram há 2 programas aqui, né, uma matéria especial sobre essa cachoeira. Só que, pelo que foi dito, assim, ainda me parece que vão começar pelo lugar errado. Você concorda com isso, Ricardo? Eu vejo assim que sempre os programas voltados, primeiro tem que ter uma nova política mesmo, tratar a política de drenagem, uma política de microbacias. Então, não adianta você fazer uma canalização, se você tem problema de vazão, se você não estudar toda a microbacia, ver qual é a contribuição dessa água que vai acabar lá na ponta. Então, nós temos vários pontos problemáticos aqui de acúmulo de água, né, de alagamento. Então, isso tem que ter uma política de tratar a questão das microbacias. Então, isso é fundamental. A questão também que vai envolver, porque acaba toda essa água caindo nos fundos de vale, que são os nossos rios. Então, esses projetos eles têm que começar pelas nascentes. Não adianta você tentar preservar na ponta o que está comprometido no espaço inteiro, se você não trata as nascentes. Então, se vamos aplicar lá um programa ou um planejamento para o rio Boici, tem que começar lá nas nascentes, preservar essas nascentes e começar um programa. E aí, você imaginar que você vai pegar um rio que começa lá no Portal e termina praticamente na foz do Rio Paraná ali, você vai imaginar que você vai fazer isso numa gestão, ou vamos fazer quilômetros. Não. O que tem que se pensar num projeto global e fazer por fases, criar pilotos e começar a fazer, e um prefeito dar continuidade em relação ao outro. Porque é inconcebível imaginar, porque vende a história que vamos fazer, e passa gestões e não fazem. Então, esse é um problema sério. Então, que se faça um projeto, já pensando nas fases, iniciando pelo lugar certo, que são, efetivamente, as nascentes, e não na foz. Né? Na foz, você pode fazer um trabalho, digamos, de lazer, de recreação, mas, efetivamente, voltar da questão ambiental, né, onde se tem que se iniciar a preservação, está desfocado. A gente vê que é um projeto que tem que ser colocado como uma meta de Estado, né? Nesse caso, uma meta de município. Porque, que nem o Ricardo comentou, né? Não se faz isso em 2 anos, em 4 anos. Né? São várias variáveis que têm que ser tratadas dentro desse processo. Né? Se você for ver a questão da moradia, tem que se trabalhar o saneamento básico, tem que se prestar atenção na questão da renda das pessoas, que envolve uma questão de emprego no nosso município. E a gente sabe que aqui é uma questão de emprego muito complicada, né? Pouca oferta de emprego, né? Poucos empregos que
requerem uma qualificação também. O jovem aqui se forma e termina indo embora, né? Então a gente tem aqui um distúrbio social que precisa ser estudado aqui no nosso município, né? E é estudando isso e dando esses diagnósticos e trabalhando em cima dessas variáveis que a gente vai conseguir salvar o meio ambiente dessa crise ambiental que está acontecendo no mundo, né? Não é uma coisa exclusiva aqui da nossa cidade, né? Mas, começando aqui pela nossa cidade, ainda tem esperança, né, seu Nilson? Da gente recuperar as nascentes e garantir aí uma qualidade da água para o futuro, né? Eu queria iniciar saudando o nosso prefeito municipal, o nosso secretário Leandro, aqui bem representado pelo Ricardo. Ele está há 31 anos, como ele falou. O Leandro, apesar de estar recém nessa gestão, entrando na administração pública, tenho certeza que ele está cercado de muito bons profissionais. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o Ricardo, se existe na lei obrigatoriedade dos loteamentos. Eu sei que tem a reserva técnica, tem o arruamento, uma porcentagem, né? Mas existe algum município no Brasil, alguma referência, que possa obrigar a destinação de uma parte de território para habitação popular? Não tem nenhuma lei, porque, na verdade, seria uma lei... a questão pública está sendo tratada nas leis de loteamento, porque quando você, um empreendedor, investe numa área, ele já 35% daquela área vai para destinação pública, ou seja, via pública, reserva técnica e área verde. E você disse que a maioria, 70% das ocupações irregulares estão nas áreas de mananciais. Então, ocupações irregulares. Irregulares, eu sei. A minha filha morou nos Estados Unidos e mesmo dentro de... Ela estava comentando comigo, Ricardo, que em loteamentos de alto nível lá era obrigatório, quando se fosse fazer, de repente, um conjunto habitacional, destinar determinada área para a população de menor renda. Entendo. Então, seria uma maneira, assim, que eu imagino, que pudesse, já que o problema básico do meio ambiente é o setor habitacional, e isso afeta diretamente o valor imobiliário de quem está no entorno, sim, a pessoa que vai lotear vai ter interesse, se houver uma boa argumentação técnica, do benefício, do custo que ele vai ter e o benefício eventual de um loteamento nesse sentido. É lógico que eu sei que o que eu estou perguntando, eu não sei. Isso é lógico que teria que ser debatido e ver outros modelos, porque já 35% da área loteada já é muita coisa. Então, né? E mais isso, eu sei que vai ser um peso a mais, mas eu acho que teria que ter uma ponderação de um economista que pudesse demonstrar para o loteador que ele teria um benefício. É lógico, isso teria que fazer um estudo técnico mais aprofundado para fazer uma análise econométrica, de medir o custo e o benefício que isso possa representar. Eu vejo assim que, exemplificando, você deu um exemplo americano, mas a nossa vertente é um pouquinho diferente. Nós temos problemas dessas ocupações irregulares que eu diria que seria um trabalho diretamente do poder público na busca de alternativas. Então, é o poder público mesmo atuando na melhoria das condições de habitabilidade para essas pessoas. A iniciativa privada, se você aumentar, que já é 30%, por que é 35%? Né? Acabe mais ou menos em torno de 20% de via, mais uns 5% de área verde, porque você precisa de área de percolação daquela área que foi loteada, e 15% de reserva técnica, porque se você vai adensar uma localidade, você tem que trazer o equipamento público para atender aquela localidade.
Então, você veja que é um percentual até significativo para o empreendedor. 15% para a reserva técnica, para seja creche ou Aí escola vai e depender tudo mais, né? do estudo do espaço. Né? Se você tem uma escola já nas proximidades, você não faria uma escola, faria um outro equipamento público. Então, isso se diluiria, mas aquele espaço é destinado para o equipamento público devido ao adensamento daquela localidade. Porque se houver, Ricardo, lógico que eu até, de repente, nós estamos entrando num assunto, porque o assunto seria a mobilidade urbana. Mas vamos entrar ainda. Você fez uma pergunta do que a arquitetura pode contribuir na questão ambiental. E o urbanismo, né? Está bem na esteira disso. E eu não respondi ainda, eu acabei me entusiasmando nas abordagens do meu colega. E eu sempre queria ter uma oportunidade de comentar essa questão, porque 15% para a reserva técnica, eu não sei se há condições, porque a deterioração do território, a degradação das áreas verdes, ela ocorre por falta de habitação. Então, se essa população tivesse habitação, não só o ambiente, o meio ambiente seria preservado, mas a questão social, eu acredito que ela é determinante para a preservação do meio ambiente, porque um povo pobre não vai preservar o meio ambiente, ele vai explorar o que puder ali, se puder até caçar, pescar, se tiver água, o rio, né, ele quer sobreviver. Então, dentro desses 15%, não sei se verticalizando ou criando, mas um programa habitacional, estoque, porque cada ano eu teria que estudar qual a demanda que o município tem para habitação de interesse social e estocar território para essas finalidades, objetivamente, como se fosse um banco de área para habitação de menor renda, né? Porque aí o pessoal só invade, não tem uma destinação para essa população que tenha infraestrutura, que tenha um loteamento estruturado, né? Então, sempre há um ônus, não só para o município, é para o próprio investidor do loteamento. Então, eu não sei se é utópico o que eu estou imaginando, né? Se seria possível uma concepção dessa natureza de resolver a cada hectare que você lotear num loteamento, tem que ter capacidade para tantos por cento da população de acordo com a densidade populacional que aquele tipo de loteamento vai permitir. Eu vejo com uma certa dificuldade com relação à iniciativa privada, mas você caminhou numa vertente importantíssima, que é justamente isso. A política pública de habitação, ela começa por estoque de área. Então, é o poder público que vai assumir isso, ou seja, ela, em vez de participar da especulação imobiliária, porque quando chega lá uma Coapar da vida, eu tenho 50 casinhas para entregar para a prefeitura. Beleza. Sai a prefeitura atrás de área. E aí, o cara, é para a prefeitura, põe o preço lá em cima. Então, a prefeitura não pode participar da especulação imobiliária. Ela tem que ser gestora, ela tem que produzir. O lucro dela é o lucro social. Então, na medida que ela coloca em suas rubricas e compra áreas, estoque de área, isso ela tem, quando vem um programa, ela pode ir até com o programa, ela fazer um belo de um projeto e ir no governo federal, ir no estado. Então, o caminho é inverter essa lógica. Entendi. Então, eu concordo plenamente contigo, eu só acho que tem que se tratar isso publicamente, como política pública. Concordo. Legal. Eu vou ler uns comentários aqui que o pessoal já está fervendo aqui, ó. Amálio Espíndola, o senhor conhece ele também, né? Conheço. Está mandando um abraço aqui para a gente, ó. Está assistindo desde Colombo, lá na região metropolitana de Curitiba. Obrigado aí, tá, seu Amálio, por estar acompanhando a gente aí. Um abração. Logo, logo, o senhor vai estar aqui também falando de meio ambiente com a gente aí quando você vier a Foz. Luciano Lima aqui, um grande abraço. Obrigado aí pela companhia também. A Jane Paz aqui,
Um abração, Jane. Obrigado aí pela companhia. O seu Amália ele diz assim: Dantas, qual é a solução para o tratamento dos resíduos sólidos e a qualidade do ar para Foz e região? Essa pergunta eu vou compartilhar com vocês, né? Estamos aqui entre ambientalistas para a gente chegar numa solução comum. Eu ia propor trazê-lo, porque ele é um especialista nessa área. Mas ele está convidado, não é de hoje. E o Luciano aqui, ele bota outra pergunta. Gostaria de saber a opinião dos amigos sobre a estrada do Colono. A gente vai deixar um pouco mais adiante para falar desse assunto. Mas você sabe que eu tenho opinião formada, que eu acho que todo mundo aqui tem já, né? Opinião formada sobre esse assunto. Mas vamos continuar aqui dentro da nossa questão aqui. Falamos de moradia, que é importantíssimo, a gente nunca pode se eximir, né, desse debate, e sempre que a gente puder, a gente vai debater mesmo esse assunto aqui. Porque é que nem você falou, né, tem que ter a participação da sociedade, e essa discussão ela tem que estar quente, né? Senão acontece o que tem acontecido aqui na nossa cidade nos últimos 30 anos. Né? O pessoal mais antigo fala aí do Aleixo, do Vazito. Esses lugares aí se perderam, né? Eram áreas do Rio Boici, onde a comunidade aproveitava ali, tomava banho, muita gente passou a infância aí. Infelizmente, o que sobrou para mim, né, da geração atual, é a canalização do rio, é o esgoto passando na água. E não é esse o futuro que eu quero aí para o meu sobrinho, né, e para as outras pessoas aqui no município e para gerações futuras, né? Mas vamos falar um pouco agora da questão do Parque Nacional do Iguaçu, né? Eu e o seu Nilson, a gente esteve... Pode falar. Quantos minutos nós temos ainda? A gente tem meia hora, né, Ricardo? 40 minutos? Eu vi 50? 40 minutos. Eu queria, se você me permitir, Dantas, e o colega Ricardo, quando você perguntou o papel do arquiteto, né, da arquitetura e do urbanismo na cidade, no país, ou no mundo, eu entendo que a atividade da arquitetura não é só uma atividade econômica ou estética, ela é uma atividade cultural. E quando você me falou de vir debater aqui mobilidade urbana e o Parque Nacional, as discussões que nós tivemos nas audiências públicas sobre o Parque Nacional, tanto na Câmara dos Vereadores como em Céu Azul, eu imaginei até pedir para você que é um apaixonado, Dantas, sobre a ciclovia, que você me falou que você tinha um levantamento, que ele tem uma empresa de drone, presta serviço de filmagem aérea, e os drones estão revolucionando aí, até plantando árvore. Os drones hoje estão realizando levantamentos geotécnicos na agricultura, né? E ele fez um levantamento, pela paixão que ele tem na área de mobilidade urbana e ciclovia. Aliás, ele foi até candidato a vereador com muito nesse discurso. Ele me falou que tinha esse levantamento, Ricardo, você deve saber mais. Nós levantamos um total de 46 quilômetros de... Você bota ali pra gente? 46 quilômetros, quase 47 quilômetros de ciclovias. Sim. Então, o município até que está bastante bem servido de ciclovias, só que eu percebi no mapa, ela está, olha lá, está totalmente desconectada, toda fragmentada, ela não tem uma integração de nenhum sistema, né? Então, eu estava pensando em propor, já que falamos que arquitetura e urbanismo tem a missão também, num país e perante uma cidade ou perante a humanidade, como atividade cultural, está faltando, Ricardo, você deve saber mais que eu, uma cultura para o desenvolvimento urbano, uma cultura para o urbanismo, uma cultura para a urbanidade. Inclusive, urbanismo é diferente de urbanidade, né? A urbanidade é a cidadania, a pessoa ter civilizada, não destruir os equipamentos urbanos, preservar, né? Cuidar do meio ambiente, isso é urbanidade, né? É o relacionamento da cidade com as pessoas. Então, nós precisaríamos desenvolver uma cultura, né? Uma das propostas agora, para ficar no tema
de ciclovias, nós desenvolvemos agora, pela tarde, Ricardo, e queremos encaminhar isso como uma proposta para discussão ao secretário Leandro Costa e o próprio prefeito municipal e aos conselhos que corresponda como ponto de partida para conectividade cicloviária. A proposta para conectividade do Parque do Rio Jupira, lá próximo da Vila A, próximo onde está sendo feito o mercado municipal, né? Que a barca chega até lá perto do antigo Floresta, que hoje é a Universidade Técnica Federal, né? E a Paraná e até a JK, aquele riacho lindo que tem lá, preservado, uma mata, não sei se depois... Aí nós estamos propondo uma conectividade cicloviária em todo o entorno, que a Itaipu já fez, né? Aquele número... Que número que é aquela... É o número 12, né? É o número 12, mostra ali, é o número 12. Número 12. E isso, inclusive pega a BR ali, o CTG, né? Então, esse círculo que tem ali, no 12, ligar na Avenida Paraná até o batalhão. E todo o entorno do batalhão, na Paraná, já tem uma ciclovia praticamente, né? E na Duque de Caxias, fechando um quadro no futuro, com a número 17 ali, que é todo o entorno do batalhão, com o zoológico e o terminal. Na frente do zoológico tem um espaço para bicicleta, para você... E no futuro, aí no número 6, que seria o futuro centro cívico, a gente iniciar a interconectividade cicloviária no 12, no 6 e no 17. Para fim de semana, porque no entorno do Parque do Rio Jupira não tem cruzamento de rua. E no entorno do batalhão também não tem cruzamento de rua. E as pessoas... Hoje, eu não vejo quase ninguém andar em ciclovia, porque todo mundo tem medo de ser atropelado. Ou é uma subida, é uma descida. Não existe uma cultura para a conectividade cicloviária, né? Então, depois, os passos seguintes seria ligar a JK e a Paraná com esses dois sistemas. Como passo seguinte, eu fiz as contas com o Dantas, que a conectividade desse trecho de lá do Parque Jardim Jupira, na Avenida Paraná, até o batalhão ali, daria, junto com o batalhão, daria 6 quilômetros de ciclovia. Isso corresponderia a um pouquinho mais de 10% da malha atual. Então, é uma proposta. E ali, se você olhar no número 5, se puder mostrar, Dantas, ali no número 5, falta pouquinho, onde tem aquele círculo próximo do 5, e outro ali próximo do 12, falta pouquinha conexão para você conectar esse sistema com Três Lagoas. Depois falta o caminho para Três Lagoas, falta bem pouquinho também. Mostra lá Três Lagoas, por favor, Dantas. Aí nós poderíamos ligar esse sistema com a prainha de Três Lagoas. Então, seria uma proposta, porque a quantidade, hoje, não sei, em relação a outras cidades, como é que Foz do Iguaçu está em termos de quilometragem de ciclovia, mas com 10% de aumento da conectividade atual, nós podemos criar um modelo que possa detonar todo um processo que as famílias, as crianças que possam vir nesse fim de semana, nesse sistema primário aqui, depois conectando no fim de semana com Três Lagoas, para a área de lazer, a gente pode começar a cultura cicloviária pelo lazer de fim de semana. Mas isso teria que fazer parte de um programa, de uma política de Estado. Então fica aí a nossa proposta, para você também comentar, não sei o que você pensa disso, né? Mas o grande desafio é essa
desconexão, a desconectividade completa, toda fragmentada que nós temos do nosso sistema cicloviário. Isso é um diagnóstico que a gente fez hoje à tarde, rapidamente, mas isso pode ser amplamente debatido com toda a comunidade, especialmente os coletivos de ciclistas. Bom, fica claro pelo mapa a quantidade de ciclofaixas e ciclovias, mas, como você mesmo disse, totalmente desconectada, né? Então, eu diria que vocês já estão apresentando uma proposta, eu acho extremamente relevante, é isso que a sociedade precisa, né? E talvez você tenha começado até numa área mais central, né, onde você tem, talvez, também... nós temos aí cerca de 23 mil quilômetros, 23 quilômetros de ciclofaixa e mais 20 quilômetros de... Temos 23 quilômetros de ciclovias e mais uns 20 de ciclofaixa, de maneira geral, né? Você poderia explicar para algumas pessoas o não. que é ciclofaixa? Então, a ciclovia é uma via segregada da rua, né, exclusiva. Praticamente exclusiva, né? Então ela não faz parte da via. Então, com destinação, ela pode ser bidirecional, ou ela pode ser apenas num sentido, uma mão única, né? Já a ciclofaixa, ela faz parte integrante da via de rolamento. Que nem a General Meira, por exemplo, que nem a General Meira. Por exemplo, a General Meira. Então, é essa questão que nós colocamos. Então, cerca de 44... qual o valor total? 44.500. 44 mil. Então, assim, o que a gente vê que, além da inserção dessas ciclovias, elas têm uma carência na segurança, né? Então, assim, você falar que na General Meira ela tem porque está lá, mas... Quase ninguém usa, então, né? Assim, a dificuldade... Então, quer dizer, nós precisamos, além de conectar isso, também dar uma segurança efetiva para que você... Aí eu entro no que você começou a falar, que é como é que eu consigo a cultura cicloviária. E a importância disso dentro da nossa cidade, você veja que a pandemia também nos mostrou alguns caminhos aí que são fundamentais, esse novo modal, digamos assim. Se você tem uma cidade, né, a Holanda, por exemplo, várias cidades, a Dinamarca, tem várias cidades no mundo que vivem em função da bicicleta, né? Então, assim, isso é sonho? Não, nós temos que começar buscando essa cultura que você mesmo colocou. Mas como é que eu faço isso? Nós temos que melhorar o que nós temos, conectar o que nós temos, né? Conversar também com os grupos de ciclistas, que são fundamentais, são eles que percorrem, para que a gente possa fazer isso. Muitas vezes é necessário que essa ciclofaixa suba em cima da calçada e seja compartilhada para que naquele espaço dê uma segurança maior para o ciclista, desde que ela tenha caixa para que possa um pedestre. Curitiba tem várias ciclovias na calçada, delimitada por asfalto em cima da calçada. Então, tem que se fazer um plano cicloviário. Então, assim, eu acho muito oportuna essa tua colocação aí, né, de se pensar, mas eu acho que nós temos que pensar também num mapa cicloviário quase que total e ver quais são os pontos que nós podemos fazer intervenções. Quantos quilômetros nós podemos fazer intervenções? O que aplicar? Como sinalizar? Porque não é apenas criar a infraestrutura, mas criar uma infraestrutura com maior segurança para que a gente possa consolidar essa cultura. É lógico, Ricardo, eu creio que o Ricardo tocou num ponto crucial, Dantas. Quando ele fala da crise sanitária, que nós tivemos aqui, essa experiência mundial, em que a questão de meio ambiente ela está latente, mas, por exemplo, e de transporte público, é complicado por causa do risco de cumprir as normas de distanciamento e até da viabilidade econômica de você só aceitar 50% da... Aliás, nós temos um problema sério
no transporte urbano de Foz do Iguaçu por causa disso, por causa da crise sanitária, por causa do Covid, né, do coronavírus. Se tivéssemos uma estrutura boa de ciclovia, uma estrutura boa cicloviária, além de você, ao se deslocar, desenvolver a saúde e a resistência para diminuir, para fortalecer a imunidade das pessoas, porque você tendo atividade física, você fortalece a resistência física das pessoas, mas também você primeiro não gasta combustível, não contamina o meio ambiente, né? Estamos com a esperança, o prefeito falou hoje, e foi muito bem, que caso se estatizar o transporte público, o município está pensando em ônibus elétrico, o que já ajudaria muito. 50% da poluição de São Paulo, nós sabemos que é caminhão e ônibus. Então, se resolver essa questão do transporte público elétrico, Foz do Iguaçu merece. Mas a bicicleta, ela também a ciclovia, ela é vital para o momento, como o Ricardo muito bem falou. Então, eu colocaria isso como uma prioridade, Ricardo, até no investimento da nossa comunidade iguaçuense, para desenvolver uma cultura, uma cultura cicloviária. E é lógico que para o entorno do batalhão vai precisar um convênio do município com a União para desenvolver esses projetos, para autorizar. Eu até brinquei, desde que eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, não sei se cabe, é lógico que não vai precisar chegar nesse ponto, mas será que existe um instrumento jurídico de obrigar que o batalhão deixe um recuo no mínimo de 10 metros para qualquer edificação que o Exército vai fazer? Porque a Constituição brasileira faculta o município a autoridade para legislar sobre o uso do solo, você sabe, doutor Ricardo. Então, se esses 10 metros a gente legislar no município para permitir que no entorno do Exército amanhã possa se instalar uma ciclofaixa e todo um contexto, um parque linear ou um parque circular, vamos chamar, já que não dá para entrar dentro do batalhão, pelo menos no entorno, pô. Porque o batalhão, quando se fez o pavimento, é lógico que o Exército foi pioneiro aqui, chegaram na era antes, vamos dizer, colonial ainda, do Império, inclusive nos garantindo o território brasileiro, né? Então tem esse grande mérito histórico. Mas, quando se construiu, o município pagou com o Prodopar, na época, de Itaipu, até hoje parece que o município tem dívida do financiamento da Avenida Paraná, da Avenida JK, da República Argentina, e agora a Duque de Caxias. Então, o município pagou. O Exército não colocou nada. Então, o Exército também, a União, nos deve alguma coisa nesse sentido. Então, como compensação, não creio que o Exército vai perder 10 metros, se destinar 7, 8, 10 metros no entorno, para atividade de lazer, incluindo essa cultura cicloviária. Agora que temos um general na Itaipu, que o capitão Bolsonaro também está no comando desse país, eu creio que, para a imagem do Exército Brasileiro, de uma interação, um convênio para desenvolver estudos nesse sentido. O prefeito, tenho certeza, tem amizade suficiente, né, e a consideração do atual diretor-geral de Itaipu, junto com a Itaipu, inclusive com os técnicos que já estão desenvolvendo estudos e a própria Secretaria de Planejamento Urbano, envolvendo a comunidade, a gente começar a debater uma questão objetiva, em 2, 3 anos a gente já ter alguma coisa prática, antes do término da gestão do Bolsonaro e antes do término da gestão do Chico Brasileiro, né? Quem sabe ele poder entregar isso antes, né, da conclusão da sua atual gestão. O Leandro, inclusive, pode ter também esse mérito, junto contigo, Ricardo, que eu tenho certeza que todo mundo quer deixar um legado para o seu futuro, os filhos, saber, olha, eu participei disso. Então, acho que é uma oportunidade. Eu acho bem oportuno, só que, queira ou não queira, isso é uma ação política mesmo, né? Uma ação política de gestor.
Logicamente que os técnicos podem propor, como nós estamos propondo aqui, mas, queira ou não queira, aquela área, por mais que você falou que o município legisla sobre o uso do solo, aquela área é da União. Então, para que você faça um recuo dessa, né, você pode limitar a construção no recuo. Né? Então, isso é uma legislação nossa. Agora, a ocupação de uma área pública dentro de uma área da União, logicamente, que tem que sentar à mesa e ver, porque você vai derrubar muro, quem que vai construir os muros. Então, tem toda uma lógica, né, aonde que vai ter interferência. Em alguns lugares vão ser mais recuados, outros menos custo-benefício, né? Então, tem tudo uma lógica aí. Então, eu vejo que é uma ação política muito mais forte, né, que haja um entendimento tanto do poder público municipal como do poder público federal para que haja essa ação. Eu vejo com viabilidade com relação à questão técnica, né, acho que é fundamental, acho que a cidade ganha, né, tanto em questões urbanísticas, como até, digamos assim, um primeiro encaminhamento, porque até para o Exército, futuramente, queira ou não queira, vai ser um parque. Você falou do benefício que o Exército trouxe da ocupação da nossa cidade, o benefício que ele trouxe também de preservar aquela mata. Tá certo? Só fazendo uma adenda aqui, né? Pois não. Eu tive acesso a algumas fotogrametrias da década de 70, né, durante a construção da barragem, e o que eu percebi olhando ali é que aquela área era muito mais desmatada. Sim. Porque ela é secundária. Tá preservada. Não, ela é secundária, é mata secundária, ela foi plantada, Assim entendeu? Jupira, né? Exatamente. Mais na boca, mais o Agora ligou. Eu estava falando aqui que aquela área ali do batalhão, né, na década de 70, ela era muito mais desmatada. O Ricardo até confirmou aqui que se trata de uma mata secundária, assim como a zona de preservação ali do Rio Jupira, né, que a gente estava falando aqui do início. Era uma zona de sítios ali, a cabeceira do rio, e que está bastante preservada hoje, né? Só que hoje a gente chegou numa necessidade de utilização dessas áreas. A cidade hoje ela se vê estrangulada, né? Você vê em relação à área do batalhão, por exemplo. As vias principais da cidade convergem na esquina da JK com a República. Os eixos de transporte convergem naquela área ali. E o que a gente tem hoje, né, de benefício? Nenhum. O centro da cidade está morrendo, né? À noite a dinâmica do centro para, né? Está se tornando um lugar sujo, um lugar indesejável, né, que ninguém quer ir. E muito disso se deve, pelo menos na minha visão, pela falta de possibilidade do crescimento e da integração do centro da cidade, né, através até na área do batalhão, né, que eu defendo a ideia de que o Exército deva sair ali. Não que a gente queira expulsar o Exército, né, mas fazer um planejamento em cima disso e aproveitar aquela área ali, quem sabe represar o Rio Monjolo para fazer um lago ali e ter outros equipamentos públicos que venham valorizar a nossa cidade, né? Eu queria agregar, além da questão da saúde e o aumento da imunidade, da resistência da pessoa que usa a ciclovia para ir para o trabalho, para ir passear e tudo mais, e a questão também da pandemia, que o Ricardo salientou muito bem essas questões, eu diria, e fora também o aspecto ambiental, de que não gasta combustível, não contamina o meio ambiente, mas o aspecto econômico também, da pessoa poder, de menor renda, poder se deslocar sem gastar, porque a passagem está R$ 4,10. 4,10, né? Que você, absurdo esse. Se você imagine o seguinte, uma família de 4 pessoas, para ir para a igreja no domingo, vamos dizer, para ir pegar ir e voltar para casa de manhã para ir ao culto, dá 4 vezes 4, 16, dá R$32 num domingo. É melhor ir de Uber, fica a dica aí. Então, o que acontece? A ciclovia também contribuiria para o aspecto econômico das pessoas de famílias de menor renda, o trabalhador, poder se deslocar. Tem uma série de benefícios que essa proposta que estamos aqui com o Ricardo discutindo... Por isso, desculpa, Nilson. Pode complementar. Por isso a importância desse mapa cicloviário, porque quando você trata o mapa cicloviário,
de maneira geral, você vai analisar também os deslocamentos do trabalhador. Então, perceber, você anda de manhã, 6 horas da manhã, você vê muito o pessoal da construção civil está indo de bicicleta. Então, você vê percursos, que é importante a gente analisar, por isso que eu falo de trabalhar esse mapa cicloviário junto com os grupos também de lazer, porque a ciclovia ela pode ser tanto de lazer como também de deslocamento desse trabalhador. Agora você me lembrou, Ricardo, também o seguinte, uma coisa vai puxando a outra, por isso que é importante a gente sentar para debater a cidade, né? A questão, por exemplo, eu vi dizer que em razão da pandemia, o valor dos carros usados aumentou muito, porque está todo mundo querendo ir de carro particular para o trabalho. Então, imagine o congestionamento que as cidades poderão ter logo que tiver a volta da atividade econômica completa. Nós podemos ter um caos completo nas áreas urbanas. Então, eu acho que a gente tem que sair correndo e tentar resolver essa questão da desfragmentação da ciclovia de Foz do Iguaçu, eu colocaria, porque 10% a mais, eu não sei o que custa em termos médios, daria para se dimensionar rapidamente quanto custaria esse investimento, e analisar o custo-benefício econômico e social para pessoas, para as famílias de menor renda, principalmente. E mesmo para a qualidade de vida da população, né? Então, e agora precisa ter segurança, porque ninguém quer deixar o filho andar de bicicleta na cidade, porque não há segurança. Então, eu creio que uma solução urbana, eu creio que o Ricardo pode dizer até melhor, porque ele estuda muito a questão do plano diretor, desde que entrou na prefeitura, é que uma cidade que é boa para quem mora, ela é boa também para o visitante, para o turista. Então, por exemplo, se ligar depois de esses 2 pontos cruciais, que é o Parque do Rio Jupira, o Batalhão, a Paraná naquele trecho, e o futuro centro cívico, com o terminal urbano ali, e o zoológico do Bosque Guarani, o próximo passo, além de Três Lagoas para ligar a prainha lá, é a Avenida Paraná e a JK, que são estruturantes do município. São rotas ciclísticas de interesse, né, da população em geral. E aí, eu creio que a gente tem que ser bom para aquele que precisa o transporte de ônibus, tem que ter lugar para quem precisa ir que nem Curitiba. Curitiba ficou famosa mundialmente por ser uma cidade inteligente, o urbanismo inteligente, porque o Lerner lá projetou um sistema de transporte com canaletas exclusivas, né? Então, por exemplo, agora levando a discussão para o âmbito trinacional, a ponte que está saindo, por que não tem um espaço no meio dela para uma canaleta exclusiva para ônibus e ciclovia? Então, o nosso grande desafio vai ser carbono zero, descarbonizar a economia. E o senhor tocou no assunto agora que não se pensa a região trinacional como uma metrópole integrada, né? E Pior a nossa ainda, rotina é integrada já. Se a gente não pensa nem a cidade, quase, né? Imagine trinacionalmente. Né? Porque essa desfragmentação, essa fragmentação da ciclovia, ela demonstra exatamente as soluções isoladas ou pontuais, ou no máximo setoriais, sem uma visão sistêmica. Então, a cidade ela é um organismo vivo. Nós não podemos, por exemplo, na Avenida das Cataratas, querer trancar com caminhões, por exemplo, porque o coração do nosso negócio é o turismo. Nós vamos entupir as veias que vão levar o sangue para o coração. Então, nós precisamos pensar que, para quem quer transporte de ônibus, tem que ter condições de trafegar o transporte de ônibus. Quem precisa de bicicleta tem que ter segurança também. Quem vai a pé também. Então, começa pelo pedestre, depois a ciclovia, depois o ônibus e, por último, o carro particular. Porque o próprio Lerner diz, né, o colega, que é famoso pelo seu resultado de Curitiba, que é uma referência mundial em urbanismo, né, é que o carro tem que ser que nem a sogra. Você tem que usar só quando precisa.
Vamos fazer o seguinte, Ricardo, bota um vídeo aí dos trólebus, pra gente, já que a gente entrou no assunto ônibus, eu trouxe outros vídeos aqui, né? Eu estava conversando com o Ricardo Albuquerque essa semana, a gente falou do ônibus híbrido, eu também trouxe uma reportagem aqui de 2013, quando os ônibus híbridos chegaram lá no Parque Nacional do Iguaçu, que a gente ainda está com a pendência desse assunto aqui, né? Para a gente falar nossas impressões. Eu acho que nem vai dar tempo assim hoje, mas fica a oportunidade aí da gente fazer um podcast aí futuramente, soltar aí durante a semana sobre essa impressão. É importante dizer, Dantas, que o Parque Nacional, a audiência pública, hoje é o último dia que tem para se fazer propostas de intervenção. Por exemplo, a grande reclamação, não só do Calito, como vereador, de dizer que, do jeito que está montado a licitação, e o próprio Zé Elias e o próprio secretário de turismo do município diz que os municípios lindeiros estão alijados da possibilidade de participar dessa discussão. Então, eu consideraria vital que a empresa vencedora dessa licitação, desse edital, teria que ser, ao meu ver, a que pudesse assegurar maior valorização do ativo, que é um grande ativo, o Parque Nacional. E a valorização do ativo partiria, para mim, ao meu ponto de vista, que teria que ter um grande operador de turismo da Europa e dos Estados Unidos como sócio, no mínimo, né? Porque eles emitem, a Europa e os Estados Unidos junto é quase 50% do PIB do planeta. Os Estados Unidos sozinho é 25%, né? E a Europa mais 23%. Agora, ao mesmo tempo que eu estou imaginando o emissivo, que vai garantir público para nós, eu também acho que teria que ter, quanto maior participação da comunidade local, porque o grande desafio é o seguinte: os caras vêm lá dos Estados Unidos, esses grandes sócios que estão aí, ou lá de Curitiba, como os sócios da Cataratas S.A., que é o Soifer ali do Shopping Miller, o Eduardo Ciarra, todo esse pessoal, eles não moram aqui em Foz, eles não sabem aqui o entorno do parque. O meu irmão, inclusive, participou, o Nivaldo, meu irmão, participou ele reclamou: cadê os sócios da Cataratas S.A. para vir sentar conosco aqui, discutir essa questão? Então, eu proponho, e eu quero ver se antes, se puder, o Ricardo participando junto, você e o Ricardo aqui da TV, a gente fazer uma proposta formal no site do Ministério, ICMBio, Ministério né? de Meio Ambiente, o ICMBio, nesse sentido de pontuar, a empresa vencedora tem que ter, no mínimo, esses dois extremos: o grande emissivo, que garanta público para cá, como maior participação societária, mas também maior peso a participação da comunidade local. Porque o município não arrecada, não tem impostos, não pode cobrar imposto lá. O único benefício que tem são os empregos. E os lindeiros, muito menos, a não ser o ICMS. O ICMS ecológico. O ICMS ecológico. Mas, enfim, eu queria, se fosse possível, a gente já tem poucos minutos, mas informar, pelo menos, que a gente vai fazer esse tipo de colocação e deixar uma expectativa para uma próxima, aqui com o Ricardo, ou com o Leandro mesmo, porque o Leandro é uma autoridade também que tem peso político, né? Ele é muito bem relacionado, foi presidente da CIF, da Associação Comercial, né? Do CODEFOS, inclusive, inspetor do CAL, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né? O próprio Chico brasileiro, né? Eu creio que a gente teria que criar uma condição para debater, e o Calito pediu, por exemplo, o vereador, que antes de encerrar qualquer processo nesse sentido, lá na Câmara dos Vereadores, ele falou que gostaria de uma audiência conclusiva, porque o prefeito foi representar a comunidade de Foz do Iguaçu e entregou um documento concreto, propostas concretas. Nós queremos ver quais são as pautas, as propostas que foram atendidas e as que não foram atendidas, e por que não foram atendidas. E foram muitas, né? Porque a sociedade civil, nós não queremos ser um convidado de pedra, só ouvir a audiência pública para legitimar o ICMBio ou
o Ministério do Meio Ambiente, eu até falei, mas onde é que, lá em Céu Azul, eu perguntei, cadê o Ministério do Turismo? Porque eu fiquei assustado, Ricardo, quando no estudo apresentaram 5 milhões de visitantes por ano. Eu fiz as contas, se você dividir 5 milhões por ano de visitantes, dividido por 365 dias, dá 13 mil e poucas pessoas por dia. Cara, hoje se entrar 7 já deteriora tudo. Então, é inviável, é insustentável você querer colocar hoje. Então, eu queria ver com que metas, por que eles colocaram essas metas. Eu fiquei assustado, sinceramente, e que a comunidade de Foz do Iguaçu não pode ficar só como convidado de pedra, nem Céu Azul, nem Santa Terezinha, Medianeira, o entorno do parque, Capanema, inclusive, o Calito teve razão em pleitear que antes de se consolidar essa licitação, que tenha uma audiência de retorno, porque só ouvir e anotar, e os técnicos, eles confessaram, lá em Céu Azul principalmente, que eles são obrigados a ouvir a comunidade local, porque eles estão lá em Brasília, eles não sabem o que acontece aqui, muito menos os donos da Cataratas S.A., que estão nos Estados Unidos, que só querem retorno econômico, que está certo eles, eu se fosse eles também pensaria do mesmo jeito, mas eu acho que tem que ponderar. Eu fiz questão de intervir, você não prosseguir sem eu fazer essa abordagem, porque eu considero extremamente estratégico, 30 anos para o prazo da concessão, cara, meus netos vão ver, é uma vida, então não é assim que a gente deva decidir sem uma discussão maior, porque quando duplicaram a BR, a licitação para a BR, Ricardo, na época, eu fui o único de Foz do Iguaçu a participar em Cascavel da audiência pública de Foz do Iguaçu. E Foz do Iguaçu não teve audiência sobre a questão na época, que eu lembre. E então, depois não adianta reclamar, né? Porque o pedágio está caro, e aí fica todo aquele chororô, mimimi, não adianta. Daqui 30 anos nós vamos ter que fazer de novo, e aí os caras vão deitar e rolar. E ganham todo o dinheiro que ganha aqui, vão investir em Fernando de Noronha, vão investir lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, eu acredito e tenho uma tese que o primeiro e maior beneficiário de qualquer modelo de desenvolvimento turístico, Ricardo, elementar, tem que ser a comunidade local. Senão ela vai ser hostil ao visitante. Né? Então, se nós não pensarmos, hoje, principalmente com a pandemia, como o Ricardo estava falando, se não pensarmos os modelos de desenvolvimento como modelo de desenvolvimento local, nós não vamos ser sustentável. Então, para ser sustentável, o primeiro e maior beneficiário de qualquer modelo de desenvolvimento do turismo tem que ser a comunidade local. Desculpa se eu me estendi, mas eu não poderia perder essa oportunidade, porque hoje é o último dia para nós nos manifestarmos lá, e você pode acessar aí o ICMBio, a audiência pública, e se manifestar com relação a isso, de não aceitar sem que haja uma maior participação do município no processo de desenvolvimento do Parque Nacional. E os municípios lindeiros da mesma forma. Sei o que o Ricardo pensa. O Ricardo vai falar enquanto a gente assiste um vídeo aqui, que é o vídeo dos trólebus. Tem tudo a ver ainda com o assunto do Parque Nacional, porque foi discutido também a possibilidade da mudança do modal de transporte lá dentro. Inclusive o rapaz do BNDES, que estava lá fazendo a apresentação do plano, né, ele se confundiu em relação aos termos, né, ele citou TRAN. TRAN é um termo estrangeiro para se referir ao que a gente conhece aqui como VLT, ou ao clássico bonde, né? O cable car, igual aquele de São Francisco, nos Estados Unidos, né? Mas ele quis se referir, na verdade, ao VLP, né? Que é um veículo leve sobre pneus, e que é da família do BRT, né? O Bus Rapid Transit, né? Que foi inventado aqui no Paraná, inclusive, né? Na gestão do Jaime Lerner, lá em Curitiba. Mas vamos dar uma olhada aí no que é o trólebus. Eu sou muito fã desse modal de transporte. Eu acredito que Foz do Iguaçu, né, tem um potencial de ter assim, essa estrutura. Eu sei que os arquitetos aqui eles não são muito fãs da catenária. Né, Não, é que, na verdade, os trólebus já é uma cultura até de São Paulo, né, faz
acho que cerca de 62 anos. 1949 Então, foi a primeira linha de trólebus então, no Brasil. Ele deve ter já tem várias gerações de trólebus, né? Eu vejo assim, é um sistema importante e econômico e sustentável, mas que está voltado diretamente à questão elétrica. Perfeito. Mas hoje a própria tecnologia nos alicerçou aí de 3 maneiras de sustentável. Nós podemos ter o híbrido, que é o elétrico somente com baterias, tem através de nitrogênio, né? E tem o biogás com duplicidade também com o elétrico. Né? Então, que ele pode utilizar os dois, ele só usa o diesel ali para arrancar e depois ele usa a parte elétrica. Então, assim, você montar uma rede. São Paulo ele foi melhorando seus ônibus, foi aprimorando. Olha aí, São Paulo. Então assim, lá já teve essa cultura e tinha uma rede eletroviária, digamos assim, e que pode ser adaptada à melhoria e modernizado esse veículo. Né? Agora, hoje, com a tecnologia de você ter, um dos grandes problemas, que digamos assim, é a flexibilização da linha, né, que o trólebus ele vai por aquele percurso né? Então assim, eu vejo que algumas questões que a gente pode utilizar o ônibus elétrico, mas de uma maneira mais flexível, de uma adaptação melhor à questão das próprias linhas de transporte. Então assim, eu acho que para locais que já tem esse sistema viário, esse sistema elétrico, interessante. A Argentina tem o mini-trem. O Chile é o que... a linha mais antiga da América do Sul é Valparaíso. Metade da frota deles é trole. Né? Eu fiz até uma listinha aqui, só para ser rápido, né? Falando de Brasil, né? Foram 13 cidades principais, se não me engano. Olha só como que é a cronologia da coisa, né? A gente está falando hoje de um transporte alternativo com base elétrica, mas em 1949, São Paulo estava implantando lá a primeira linha de trólebus, né? Com vários veículos, já pensando assim em transporte de massa. Né? Belo Horizonte, 1953, Recife, 1959, Niterói e Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro, né? Niterói em 53 e Campos em 57, Salvador, minha terra natal, em 1958, Rio de Janeiro em 62, Porto Alegre em 63, Fortaleza também foi uma capital que teve, né? Na década de 70, aqui no Brasil, foi o auge, né, dos trólebus devido à crise do petróleo. Né? Então, se buscou modais de transporte alternativos aos a combustão. Tanto que a primeira linha de metrô do Brasil foi em 74, se eu não me engano, em São Paulo, né, a linha azul. Em 78, o valor da energia correspondia mais ou menos a 20% dos gastos com os veículos movidos a diesel, né? Então, você vê que hoje tem toda aquela questão, né? A energia elétrica está cara, o combustível também está caro. Então, se a gente for ver os termos assim, né? A produção de veículos a combustão ela já não é sustentável no ponto de vista ambiental, mas é sustentável no ponto de vista econômico, né? Porque existem muitos veículos, muitas fábricas ao mesmo tempo, e isso barateia o custo, né, do transporte, o custo do combustível também. E outras cidades que tiveram trólebus foi Rio Claro, Santos, Araraquara e Campinas. Né? E só para fechar sobre o trólebus, né? No mundo hoje tem mais ou menos 315 cidades. A linha mais comprida do mundo ela está na Ucrânia, é uma linha intermunicipal de trólebus com 81 quilômetros. São Paulo opera a maior rede do hemisfério sul atualmente, né? E é muito interessante, né, que São Paulo, apesar de, no ponto de vista arquitetônico, né, ela ter deixado o passado um pouco de lado e passado a modernidade por cima daquilo tudo, ainda manteve o uso desse modal e modernizou isso. Né? E a linha mais antiga em operação atualmente é no Chile, né, de Valparaíso, que a gente comentou aqui. Na questão, vamos dizer, eu acredito, com todo respeito e consideração, que eu elogiei muito o pessoal do BNDES e do próprio ICMBio, eles foram muito ousados em modernizar com essa ideia de criar vários polos, né, no entorno do parque, para que a comunidade do entorno ajude a cuidar e valorizar e se sentir parte do cuidado necessário. Mas eu creio que nós que vivemos aqui sabemos que esse ativo está muito mal aproveitado.
dá para fazer algo, valorizar esse ativo, bater no teto. Mas para isso a gente precisaria ter mais tempo. Não é só chegar aqui, lançar uma audiência e tudo. Eu acredito que dá para se manter o cronograma necessário para que eles estão pretendendo, mas se fosse atrasar um pouquinho mais, não teria problema. Mas para ouvir melhor a comunidade. E a questão, por exemplo, é tão simples, por exemplo, se você quem já foi nas Cataratas da Argentina, viu aquele mini trem que leva, dá para você calcular a quantidade de pessoas que você pode colocar de ida e vinda, né? Eu creio que é possível. E são as únicas possibilidades de locomoção dentro do parque argentino, que é a trilha e o trem, né? Não tem ônibus lá dentro. Nós estávamos falando de ciclovia, né? E a questão do preço da passagem. Então, isso onera o consumidor. O pedágio, e também o diesel, o preço que está em dólar, que bate nas nuvens toda hora, nós somos fim de linha. A gente fica discutindo pedágio, sendo que o que barateia a produção é hidrovia e ferrovia. Então, o pessoal fica nos distraindo, parece, né? Desviando o foco. O problema não está Tudo bem, os Estados Unidos é um país desenvolvido, por quê? Se você precisar de hidrovia, tem hidrovia. Agora, ferrovia, por exemplo, tem. Agora não dá porque é seca, né? Mas, então você tem que complementar com a ferrovia, que são os dois sistemas mais econômicos que tem. Depois, o transporte rodoviário de carga de caminhões, né? E, por último, o aéreo. Que lá é muito bem desenvolvido, né? Então, regionalmente, inclusive. Todos os modais lá, o que você precisar, tem. Aí fica esse preconceito, que Paraguai, os caminhoneiros agora não querem o trem, porque senão vai perder emprego. Sabe por que não tem emprego e não tem muita carga para transportar? Porque a economia é fraca. Agora, se você tiver todos os modais desenvolvidos, a economia vai ser forte, pô. Exatamente. Né? Então, quem paga essa conta, geralmente, é o consumidor. E o colono, que produz o soja, ou mesmo o pequeno agricultor, a agricultura familiar, que dá 60% da comida que está na mesa do brasileiro, é o pequeno agricultor, a agricultura familiar, e, no fim, ele acaba tendo que vender a preço miserável, porque o frete engole tudo, pô. Então, eu acredito que tanto no âmbito rural, como no âmbito local, tem que hierarquizar. O pedestre primeiro, o transporte público depois o individual. E no âmbito macro-regional, é hidrovia, ferrovia, rodovia de caminhão, transporte de caminhão e, por último, o aéreo. Mas todos os modais... por exemplo, a questão do transporte urbano de massa, de pessoas na área urbana, se for elétrico de bateria, a bateria dura 15 anos. Depois, o que você vai fazer com a bateria? É lixo? Vai ter que reciclar? A gente não tem uma cultura ainda de resíduos sólidos, né, de reciclagem. Um dia a gente pode discutir melhor. Mas a gente mais à frente. Vai ter tempo ainda para falar da lixotec, né, da destinação do lixo eletrônico e de todos os assuntos que vem nessa esteira. Mas, infelizmente, eu vou ter que encaminhar o programa para o final. Eu vou deixar as considerações finais para você, começando pelo Ricardo, e vou passar um videozinho fofo ali também para o público, aí vocês vão gostar. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você, Dantas, ao Ricardinho Azevedo, pelo convite. Acho que é importante a gente debater esse assunto. O que a gente conversou aqui, você veja que tudo se articula, né? Então, a importância de se pensar a mobilidade junto com a questão ambiental, com a questão dos modais. Então, tudo isso faz com que você tenha a efetividade da sustentabilidade, né? Então, tudo passa pelo planejamento da cidade. Então, acho que pensar a cidade de maneira mais integrada é fundamental. Hoje, a cidade, pensar num urbanismo, ela tem que pensar integrado sistema viário, transporte urbano e uso do solo. Esses três elementos têm que estar integrados para que a gente tenha uma cidade que a gente possa conviver e que tenha uma cidade que seja não somente sustentável, mas bom de se morar. É isso. Agradeço.
o Pô, convite. obrigado aí. Eu deixo aqui o convite para você voltar mais vezes aqui no programa. Sempre bom estar aí em contato contigo aí. Valeu. Agradeço. Obrigado. Seu Nilson, faça suas considerações. Eu quero celebrar aqui a minha nessa oportunidade eu ter o privilégio de ter como contraponto aqui o meu colega, que a gente convergiu muito, né? Eu creio que os gaúchos são muito acolhedores, porque eles sentam numa roda frequentemente para prosear. No Rio Grande, lá no interior, quando eu fui lá, era pequeno ainda, minha mãe, o povo ia fazer, chamavam de filó, cada um levava uma coisa e se sentava a prosear, contar história e falar das questões do lugar. Então, o problema é que parece que a gente não tem mais tempo de sentar e conversar. Eu creio que nenhum modelo de desenvolvimento ele é sustentável se não pressupor e não garantir a participação da comunidade. Eu tenho um provérbio nas Escrituras que diz que na multidão de conselhos está a sabedoria. Então, eu queria aqui desafiar a toda. Eu sei que o momento não está para a gente fazer reuniões, né? Mas, graças a Deus, a gente tem os meios de comunicação hoje que a gente pode fazer lives, né? E por que não a gente pensar em fazer uma live dos prefeitos aqui da Tríplice Fronteira, com propostas objetivas, concretas, por que não sentar os líderes de bairros, né? Que a grande vantagem é que não precisa gastar com gasolina para se deslocar e todo mundo se reunir num local, né? E não só gastar gasolina, como também contaminar, ter um acidente, né? Então, a tecnologia hoje está a nosso favor. Agora, nós não podemos mais fazer as coisas sem... meu pai dizia, quem não usa a cabeça, o corpo padece. Então, nós não estamos usando a cabeça. Precisamos discutir mais a cidade, a região, o país, a nação, né? A razão da existência do Estado é a sociedade civil. Então, a sociedade civil é que não está assumindo o seu papel, porque o prefeito tem as suas limitações, ele tem a Câmara também tem suas limitações. Mesmo a associação comercial, o Contur, o Codefós, eles têm suas limitações. Então, nós precisamos sentar numa roda de mate, de chimarrão, cada um com a sua cuia agora, porque a pandemia não deixa, né? Os paraguaios já estão fazendo isso, tererê, cada um leva a sua própria bomba e cuia, mas a roda do chimarrão e do tererê pode continuar seguindo. Quem gostar de cerveja, toma cerveja. Quem quer, outros que gostam do chimarrão, toma chimarrão. Muito agradecido, Dantas. Esse papo ambiental está muito bom. Pô, muito obrigado aí pela presença, seu Nilson. Deixo aqui as portas abertas também para o senhor voltar mais vezes aqui no programa. Sempre bom tê-los aqui com a gente. Obrigado, tá? Voltem sempre. E obrigado para você que nos assistiu aí até agora, né? Infelizmente, a gente teria 1 hora, pulou para 1h30, mas mesmo assim o tempo ainda é curto, pro tanto de assunto que a gente tem aqui para debater, né? Bom, aguardo vocês na próxima quarta-feira aqui nessa mesma Bate-Caverna, né? Às 19h30. Fiquem com Deus, curtam aí a programação do JNT Web TV durante a semana e não esquece de dar uma passadinha lá no canal SSC Foz do Iguaçu também, para ver como é que está o andamento da obra da Perimetral Leste, da Ponte da Integração e ver um videozinho de drone aí da nossa cidade. Um grande abraço e até a próxima.